Sabia que as mulheres que trabalham são mais qualificadas que os homens e que, apesar disso, ganham em média menos 17,5% que eles? Sabia que, mesmo havendo mais mulheres no mercado de trabalho com formação superior, são as mais afetadas pelo desemprego? Estes são apenas 2 dados estatísticos que ainda indicam que há muito a fazer pela igualdade de género em Portugal. Vamos conhecer mulheres com um percurso de vida inspirador, mulheres que brilham e que querem mudar o mundo. Estamos na Cidade da Maia para conhecer mulheres extraordinárias que aqui nasceram e aqui trabalham. Mulheres inspiradoras que abriram caminhos para a igualdade de género. A sua coragem, determinação, força de vontade tornou-as únicas e vencedoras. Estas mulheres que vamos conhecer são maiatas de corpo e alma e as suas conquistas fazem também justiça à história deste concelho que teve um papel fundamental na fundação de Portugal. Hoje a Maia é o concelho da área metropolitana do Porto, onde mais mulheres trabalham. São 55,4% da população em idade ativa. As nossas convidadas abraçam essa causa da igualdade sempre que acordam para viver mais um dia. Elas dão cartas na ciência, na joalharia e na indústria metalomecânica. Vamos conhecer estas mulheres que derrubam barreiras e estereótipos. Olá, meu nome é Juliana Oliveira, eu sou CEO da Olimec, sou economista de formação e serralheira de coração. Ser mulher não influenciou a minha escolha. O que influenciou a minha escolha foi ser eu. Podia ser mulher ou ser homem, mas o facto de eu ter nascido numa oficina, ter aprendido a andar de bicicleta numa oficina, ter ido para a escola numa carrinha de caixa aberta com o meu avô com fato de macaco vestido, isso sim influenciou o facto de eu trabalhar atualmente na metalomecânica. A minha avó era muito brava, sabia pôr as pessoas na ordem. Quando eu tenho que engrossar a voz, aprendi com a minha avó. A minha avó trabalhava na oficina, lidava com aqueles homens todos, geria aqueles homens todos e ao mesmo tempo tinha as tarefas de mulher. Cozinhava para nós, na hora do almoço, na oficina, e a seguir voltava para o seu trabalho na oficina, que era a parte administrativa, a parte das contas. Era ela que fazia a parte administrativa toda, naquela altura, à moda antiga, mas nunca deixou de ser mulher, mãe e avó. O maior desafio que eu enfrentei e que muitas vezes me perguntam se foi ser mulher, não foi ser mulher, foi ser jovem. Foi a idade. O maior desafio para criar uma empresa num setor tradicional com 25 anos é a idade, porque ninguém nos leva a sério. E depois, ser mulher não ajuda. Portanto, o facto de nós sermos novas e sermos mulheres faz com que tenhamos que conquistar muito a nossa credibilidade, trabalhar muito para ela. Portanto, o nosso lugar é onde nós quisermos, das mulheres. E, portanto, as mulheres que estão na Olimec e aquilo que nós tentamos de alguma forma derrubar, que é algum estigma social com mulheres na metalomecânica, e temos muitas, e isso é visto por todos os stakeholders cá da Olimec, mesmo os estrangeiros, é algo que as pessoas admiram, mas admiram porque nós estamos a quebrar estigmas que não deviam existir. Eu estou onde devia estar. E é verdade, com muito orgulho. Olga Noronha, 33 anos, artista plástica e investigadora. Eu não acho que ser mulher me tenha influenciado na minha vida artística diretamente, pelo menos ao início, mas tenho uma certeza, é que ter uma mãe muito mulher, muito vaidosa e uma musa inspiradora fez de mim a artista que sou hoje em dia. Acho que sou a artista que sou, se é que posso dizer isto, porque sou mulher, porque a sensibilidade feminina atribui ao trabalho artístico, não menosprezando de forma alguma a masculina, mas atribui características muito próprias. As emoções que inundam os meus trabalhos variam muito. Como eu disse, elas são um retrato do meu estado de espírito, do momento em que eu as produzo. Todas elas têm inicialmente a mesma importância para mim. Depois, ao longo dos anos, com o reconhecimento nacional e internacional, vão ganhando mais importância, até porque falam mais de mim algumas do que outras, claro está. Agora, todas elas têm uma característica comum. São fruto de um processo de automeditação, em que eu estou única e simplesmente embebida num processo de tentar materializar aquilo que eu não consigo verbalizar. Continuo a achar, particularmente na carreira científica e de investigação,
que continua a ser muito difícil ganhar espaço enquanto mulher, muitas das vezes, com pensamentos mais pragmáticos, muito mais do que enquanto artista. Enquanto artista, a liberdade é-nos dada quase que na sua totalidade. Eu vivo a vida que eu escolhi e construo todos os dias a vida que quero viver. Não faço planos a longo prazo, faço planos a curto prazo para que os possa cumprir e trabalhar neles da forma mais intensa possível. E posso dizer que vivo bem daquilo que tanto amo fazer. Eu sou Susana Junqueira Neto e faço investigação na área da oncologia. Especificamente, o meu trabalho foca-se e tem-se focado nos últimos anos no estudo dos mecanismos de resistência à terapia em cancro do pulmão. Ser mulher diretamente não influenciou no meu percurso profissional. Eu sempre quis ser investigadora. Aquilo que me fascinava, na verdade, era a área da genética e, sendo o desenvolvimento do cancro um processo de natureza genética, pensei, ok, faz sentido iniciar a minha carreira científica na área da oncologia. Aqui no I3S, em termos de investigadoras, são muito mais mulheres do que homens. A realidade, em termos de cargos de liderança, também tem vindo a mudar. Portanto, na direção, a distribuição está equitativa. Em termos de líderes de grupos de investigação, também são metade mulheres, metade homens. Portanto, a realidade científica, o meu mundo científico, de facto, eu sempre estive onde quis estar. Aquilo que eu noto é que realmente é uma realidade que tem vindo a mudar muito recentemente, porque, de facto, na área da ciência, principalmente na área das ciências da saúde, sempre foi maioritariamente representado por mulheres. No entanto, os cargos de liderança e de direção eram maioritariamente representados por homens, não é? Mas, de facto, isso mudou e tem vindo a mudar e o nosso instituto é exemplo disso e deixa-me bastante orgulhosa enquanto mulher. Enquanto cientista, ficava mesmo muito feliz se da investigação que eu faço resultasse uma descoberta de uma nova terapia e que essa terapia tivesse um impacto grande na esperança de vida dos doentes oncológicos. Aquilo que eu gostava era que todas as mulheres no mundo tivessem a oportunidade de escolher livremente aquilo que querem seguir, o caminho a seguir, assim como eu segui o meu. Sempre escolhi aquilo que queria para mim, nunca senti nenhuma influência ou se me tentaram influenciar, sempre contrariei. Portanto, acho que é uma característica também, desde logo, minha. Eu vivo a vida que escolhi. Muito obrigada à Susana, à Olga e à Juliana por estes testemunhos tão inspiradores e importantes que nos deixaram a refletir sobre aquilo que uma mulher forte e confiante é capaz. Falando em mulheres fortes e confiantes, tenho a honra de ter aqui uma convidada, uma mulher assim. É administradora do Grupo Tintas 2000, um grupo empresarial de sucesso. O seu percurso dispensa apresentações porque estamos diante de uma mulher com muita garra, que tem triunfado num mundo cheio de desafios. O setor da construção foi e continua a ser um mundo tradicionalmente masculino. Mas foi nesse mundo que escolheu crescer como empresária com uma grande paixão. Ao longo da vida, depois de se ter formado em gestão, continuou a estudar, a aprender. E sempre se manteve ligada com muita dedicação ao universo associativo e ainda ao trabalho social. Quando o lado pragmático da empresária se liga ao lado sonhador da mulher, acontecem coisas muito bonitas. A minha convidada dedica-se há vários anos ao combate ao abandono escolar. É muito empenhada na promoção da igualdade de oportunidades nas suas empresas e é uma mãe muito feliz de 2 rapazes. Senhoras e senhores, Ana Ambrósio. Ana, muito obrigada por teres aceitado este convite. Obrigada eu. Para mim é muito importante ter uma mulher como tu neste primeiro episódio do Virado no Feminino On Tour. Uma mulher tão inspiradora e que vai representar certamente todas as mulheres empresárias do nosso país. E é por esse lado que eu gostaria de começar, pelo teu lado mais profissional. O teu pai fundou o Grupo Tintas 2000 e ainda está a liderá-lo. No entanto, tu também cresceste com a empresa e hoje és administradora executiva. Achas que de alguma forma condicionou o teu futuro? A tua família quase que te empurrou para o negócio familiar? Eu não acho que condicionou o meu futuro e não acho que fui empurrada. Quem nasce numa família empresária cresce com a empresa, cresce com o trabalho, cresce com o negócio, cresce com os colaboradores. Há um envolvimento família-trabalho. O meu pai sempre foi uma pessoa
que levou o trabalho para casa, ele levou a casa para o trabalho e a família para o trabalho e portanto isto tudo sempre se misturou. E o que eu sinto, sim, o que eu sinto é isso, é que fez parte da minha formação, fez parte do meu crescimento, aprendi muito. Não condicionou, eu fui sempre livre para escolher as áreas que eu queria estudar. Apesar de muito nova ter começado a trabalhar nas férias, desde os 14 anos que trabalhei sempre e conhecia a empresa toda e em todos os lados e toda a gente. Mas eu digo muitas vezes, eu estudei Quimicotecnia no secundário por acidente, porque não sei exatamente porque é que lá fui parar, mas estudei, não gostei e rapidamente cheguei à conclusão que não era a área de ciências e tecnologias que eu queria e terminei o 12º ano e disse, não, eu quero uma área social, eu quero estudar gestão de empresas, eu gosto da área da gestão de empresas e portanto é isso que eu quero fazer e foi isso que eu estudei. Empurrada não, a certa altura senti que o meu pai teria algum desejo que eu e o meu irmão trabalhássemos com ele e dessemos seguimento ao negócio, mas o meu pai sempre referiu, disse muitas vezes, ainda hoje o diz, que gostava mesmo muito era de ter uma filha médica. E quando entraste para a empresa, o facto de seres mulher também condicionou a posição que exerces? Não, de todo. O meu pai é um transmontano de 76 anos que tem uma sensibilidade feminina muito grande. Não sei se por ter uma admiração extraordinária pela mãe dele, que foi professora primária dele, mas é uma pessoa com uma sensibilidade feminina muito grande, que sempre gostou muito de trabalhar com mulheres, que sempre gostou de ter mulheres em lugares de chefia e, portanto, eu quando cheguei à empresa senti-me perfeitamente bem. Nunca senti por ser mulher ou não ser qualquer diferença. Falaste há pouco no teu irmão, que é uma pessoa que faleceu e que infelizmente deixou as vossas vidas. Como é que seria a tua vida se o teu irmão estivesse convosco na empresa? Eu não sei dizer, mas eu sei que provavelmente a minha vida seria... Provavelmente não, a minha vida teria mesmo sido diferente. E provavelmente, e eu senti isso, estaria mais destinado a um lugar de sucessor do meu pai do que provavelmente a mim. Pronto, mas as coisas ultrapassam-se e estou onde estou hoje e estou muito bem e faço aquilo que gosto e acho que me deu ainda mais força para orgulhar o meu irmão e mostrar que fomos capazes. Muito bem, também graças ao teu esforço, ao teu trabalho e à forma também como tu ajudas que os teus funcionários se sintam motivados. Inclusive a empresa tem muitas mulheres em cargos de poder e direção. É importante para ti também dares estas oportunidades de igualdade de género dentro da empresa? Assim, para mim é fundamental. Tinha que ser. E eu vejo com alguma tristeza quando a minha classe profissional não é um exemplo ao nível desta igualdade. Começa logo pela administração, que somos 2 mulheres e um homem, portanto a administração acabou por ficar constituída por mim, pela minha mãe e pelo meu pai. A direção são 5 mulheres e 6 homens, portanto é quase igual. Em chefias intermédias já temos mais homens do que mulheres e depois temos áreas onde maioritariamente temos mulheres. Ouvíamos aqui a área das ciências, nós de facto na área técnica de laboratório de investigação maioritariamente são mulheres e em 20 currículos que recebemos 2 ou 3 são de homens e o resto são de mulheres. E nós obviamente que temos que recrutar pela qualidade, pelas competências, pela adaptação à função e portanto não podemos... Tenho pena porque eu prefiro trabalhar com equipas equilibradas. Para mim o equilíbrio dá sucesso. E a área administrativa e financeira também é uma área maioritariamente feminina. E depois temos áreas como, por exemplo, a área de manutenção, que é uma área onde praticamente só trabalham homens, produção e assim, mas de facto eu acho que a sociedade ainda condiciona as mulheres a procurarem algumas profissões e isto não é consciente. Por isso eu acho que estes programas e a forma de nós podermos comunicar é importante, porque as pessoas às vezes não pensam nisso, as coisas são-nos transmitidas pelos nossos avós, pelos nossos pais, por outros exemplos, e as pessoas não pensam nisso, mas realmente há ainda muitas profissões que as mulheres não procuram e outras profissões que os homens também não procuram. Enquanto mãe, empresária, mulher, amiga, irmã, filha, no meio de tantas tarefas,
Como é que tu consegues conciliar esse teu lado empresário depois com todas estas atenções, estes focos? Eu consigo, com certeza, todas as mulheres profissionais, que é com muita dificuldade e sacrifício. É extremamente exigente fisicamente e mentalmente. Eu sou mãe de 2 rapazes que têm diferença de 2 anos e meio. Eu separei-me, o mais novo tinha cerca de 2 meses. Portanto, houve uma altura da minha vida em que eu acordava às 6 da manhã para amamentar o mais novo, fazia o meu dia profissional, porque ele tinha 2 meses e meio, eu já estava a trabalhar, regressava à casa para fazer as tarefas e tratar dos 2, não é? Aquelas coisas, dar banho, os jantares, as historinhas, e era 1 da manhã quando me estava a deitar depois de amamentar. Portanto, esse é um dos pontos que eu gostava que a sociedade evoluísse mais rapidamente. As mulheres continuam a querer assumir determinadas tarefas e funções e os homens continuam a deixar-se não participar. E também como empresária, eu acho que gostava de promover, era algo que eu gostava de participar mais ativamente, que era promover a conciliação do trabalho com a família. Porque a própria maternidade, a natalidade, eu acho que tem que ser tratada de outra forma. As empresas têm que ter condições de dar a uma mulher que é profissional, boa profissional, que tem ambições, as condições para passar o tempo que precisa na gravidez, na licença de maternidade, com os filhos, políticas desta natureza em que promovam a conciliação do tempo do trabalho com o tempo da família, flexibilização laboral, do tempo de trabalho, Criação de creches. De alguma forma também facilitar a vida familiar e profissional, também para que os trabalhadores se sintam mais motivados, não é? Sim, E mais claro, felizes. mais felizes. Porque eu ver uma mulher a dizer que eu tenho que adiar a maternidade porque eu agora tenho a minha carreira, eu quero me dedicar à carreira, mas eu até quero ser mãe, mas não é agora, e depois adiam e às vezes é tarde demais, isso custa-me imenso porque nós não deve ser assim. Deve haver condições para que tudo aconteça conforme nós desejamos que aconteça. E há essa possibilidade. Nós promovemos muitas dessas iniciativas. Muitas vezes me ligam e dizem, a meio de um trabalho, Ana, eu tenho que levar meu filho ao médico, termino isto de certeza ao fim do dia, não sai à vontade, vai, e quando regressam dizem, até às 10 da noite eu tenho isto preparado. Portanto, existe esta versatilidade e esta flexibilidade, e até para acompanhar em determinadas alturas filhos em situações afora de Portugal. Sim, existe. Mas eu acho que isto devia ser mais organizado. Há pouco estavas a falar dos teus filhos, rapazes, e o que eu gostava de saber é se tu és uma inspiração para eles, para que eles também possam cuidar das mulheres de uma forma igual. Eu reconheço-me como um exemplo de força, de dinâmica, de iniciativa. O meu filho mais velho chegou-me a dizer, foi no 9º ano, quando tinha que tomar as opções dele, quando eu lhe perguntei se ele já tinha pensado o que é que queria estudar, o que é que queria fazer, ele respondeu-me, eu quero fazer o que tu fazes. Eu fiquei assim, até fiquei surpreendida e pensei, bem, se ele quer fazer o que ele faz é porque ele gosta de ver o que a mãe faz. Agora, eu tenho uma dúvida, que é, por eles me verem com tantas tarefas e tão envolvida e empenhada em tudo e por me verem fazer tudo, e apesar de eu lhes dizer que tudo deve ser partilhado e deles terem em casa também tarefas domésticas para partilharem comigo, será que eles ao verem-me fazer isto tudo, quando chegar à altura deles trabalharem e terem as suas companheiras, vão participar ou vão achar que, como a mãe fez, elas também devem fazer?
Porque muitas vezes nós seguimos, a maior parte das vezes nós seguimos mais o exemplo do que aquilo que ouvimos. Eu acredito que não. Acredito que eles já muitas vezes se oferecem para partilhar muita coisa que é feita em casa e portanto, acredito que quando chegar à altura eles vão olhar e vão ver, isto é para dividir por todos. Não tenho dúvidas. Ana, que conselho é que daria a uma jovem menina, porque, e é muito comum ouvir-se nos dias de hoje as meninas, eu quero ser CEO, eu quero ser administradora de uma empresa, e parece assim um futuro assim bem lá ao longe, mas não é? Porque já começas a ver mulheres a assumirem, ainda em pouca escala, as direções das empresas. Que conselho é que davas a uma menina que neste momento vai entrar para a faculdade e quer concorrer à gestão, à economia, e que o sonho dela é ser CEO? Eu o que diria é que todos os sonhos são possíveis, mas não há sonhos fáceis de alcançar. Há sempre muitas dificuldades a ultrapassar. E não se deve ter medo das dificuldades. As dificuldades fazem-nos crescer, fazem-nos aprender. A mim, as grandes dificuldades que me apareceram foram os momentos em que eu tive mais clareza e mais certeza daquilo que eu queria fazer. Portanto, o não ter medo de sofrer contrariedades, o sofrimento faz parte do crescimento e faz parte da felicidade. Acreditar de que somos capazes de muito mais do que imaginamos nesses momentos. Não há impossíveis, nós não conhecemos os nossos limites, surpreendemos-nos constantemente e acho que diria também que é importante rodearmos-nos de boas pessoas. Olhar para dentro, ter essa certeza, então, e seguir em frente, porque é mesmo isso que nos vai fazer feliz. É isso que tu sentes quando acordas de manhã? Ainda sentes assim as borboletas na barriga, aquilo que te faz? Não, vou trabalhar, mas eu faço algo que me preenche. Eu faço este exercício muitas vezes. Eu ainda hoje, olho, muitas vezes para mim, estou muitas vezes sozinha e penso, estou a fazer as coisas certas, é isto que me faz bem, aquilo que fez-me sentir bem, é isto, vou seguir em frente. Quais são as tuas expectativas e sonhos nesta temática da igualdade de género e enquanto mulher empresária que gostarias também de concretizar no mundo empresarial? Uma coisa que eu não falei porque acho básica, a igualdade salarial é uma coisa que ainda se fala hoje em Exato. dia, mas eu não Nem consigo se devia entender. falar. Pois, eu não consigo entender porque é que um homem e uma mulher na mesma função vão ganhar remunerações diferentes, não é? Não sei, eu também tenho uma versão bastante economicista, sou gestora de formação, portanto, para mim o que existe é qualificações, as pessoas têm competências, cumprem os seus objetivos, são remuneradas por isso, no final há uma avaliação de desempenho, a empresa tem uma parte dos seus resultados que é para distribuir pelas pessoas que atingiram os seus objetivos e, portanto, não percebo o que é que o homem e a mulher, a diferença de género tem a ver com o assunto. Mas gostaria que as pessoas pudessem escolher entrar numa empresa e escolherem livremente aquilo que querem fazer, independentemente da função estar mais ligada a uma área masculina ou não, de não sentirem qualquer preconceito na sociedade com isso. E achas que aqui, por exemplo, estamos no município da Maia, há esse cuidado por parte também do município em dar oportunidades de igualdade a toda a comunidade? É assim, nunca me apercebi do contrário. Por acaso, eu conheço mais mulheres nas empresas municipais e em cargos de autárquicos do que homens. Não sei se é por ser mulher, mas de facto conheço. Portanto, em todo lado que vou, em todo lado que estou, somos chamadas, e eu até sou chamada frequentemente para intervir na vida social maiata. Ainda bem. Estamos no sítio certo, então, para falar certo. de igualdade. Acho que isso merece um aplauso. Ana, para terminar, eu faço esta questão a todas as minhas convidadas e queria que pensasses, assim mesmo no fundo do teu coração, até para poderes partilhar uma mensagem de esperança para todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa. Tu vives a vida que escolheste ou que escolheram para ti?
eu vivo a vida que escolhi para mim. Apesar de estar rodeada e de pensar muitas vezes nas regras sociais que existem, todas as decisões que eu tomei foram decisões que eu tomei por mim, faço exatamente aquilo que quero, faço exatamente aquilo que gosto, gerir empresas, fazer crescer empresas, fazer crescer pessoas, que é uma coisa que me dá imenso prazer, e dar oportunidade às pessoas de fazerem aquilo que elas gostam. Portanto, eu não tenho dúvidas que vivo a vida que escolhi para mim. Ana, muito obrigada. Uma salva de palmas para esta mulher. Obrigada. Incrível. Agora sim, posso dar aqui E um beijinho. um beijinho. Muito obrigada, Ana. Foi um momento incrível, uma entrevista muito inspiradora. Muito obrigada às minhas convidadas e a todos aqueles que participaram também neste programa, ao município da Maia, que também nos recebeu, este Viriato no Feminino on Tour a começar assim em grande. No próximo sábado vamos estar na cidade de Paredes. Conto consigo e lembre-se, juntas somos infinitamente mais fortes.